Você já se perguntou como seria enfrentar os desafios da vida com serenidade, coragem e clareza, independentemente das circunstâncias? Agir com estoicismo não é apenas uma filosofia distante ou antiquada. É uma prática poderosa e transformadora que pode mudar a forma como você lida com o mundo ao seu redor. Imagine poder controlar suas reações diante de problemas inesperados, manter a calma em situações de estresse e encontrar propósito mesmo em momentos difíceis. O estoicismo oferece ferramentas práticas para isso, ensinando que, embora não possamos controlar tudo o que acontece, podemos sempre escolher como reagir. Essa abordagem não é sobre evitar emoções, mas sim sobre cultivá-las de forma sábia e equilibrada. Ao entender o que significa agir com estoicismo, você descobre como alinhar suas ações aos seus valores mais profundos, priorizando o que realmente importa. Isso não só traz mais clareza e foco, mas também reduz a ansiedade e a frustração causadas por fatores externos. Além disso, o estoicismo ensina a importância de viver no presente sem ser refém do passado ou do futuro. Essa perspectiva prática e atemporal é mais relevante do que nunca em um mundo cheio de distrações e incertezas. Se você busca mais equilíbrio, resiliência e propósito, mergulhar no conceito de agir com estoicismo pode ser o primeiro passo para uma transformação profunda e duradoura. O estoicismo, uma filosofia prática originada na Grécia Antiga, tem ganhado destaque nos dias atuais como uma ferramenta para lidar com os desafios modernos. Essa escola de pensamento, fundada por Zenão de Sítio, ensina a importância de viver em harmonia com a natureza, focando no controle das emoções e na aceitação do que está fora de nosso alcance. No mundo contemporâneo, onde as pessoas frequentemente enfrentam pressões sociais, incertezas e sobrecarga de informações, agir com estoicismo se apresenta como uma abordagem valiosa para alcançar equilíbrio emocional e resiliência. Agir com estoicismo significa adotar uma postura racional diante das adversidades, concentrando-se no que pode ser controlado, como pensamentos, atitudes e escolhas, enquanto se aceita com serenidade o que não pode ser mudado. Essa prática é especialmente relevante em um contexto onde muitas vezes somos dominados por impulsos reativos e preocupações externas. Por exemplo, ao lidar com críticas ou fracassos, o estoicismo ensina a buscar aprendizado em vez de se deixar consumir por frustrações. Um dos pilares fundamentais para compreender essa filosofia é a distinção entre o que depende de nós e o que não depende. Essa perspectiva ajuda a reduzir o sofrimento desnecessário, promovendo uma vida mais consciente e alinhada com valores internos. Assim, o estoicismo oferece uma alternativa prática para cultivar sabedoria e tranquilidade, mesmo em tempos desafiadores. Agir com estoicismo transforma desafios em oportunidades de crescimento. Para continuar sua jornada, inscreva-se e participe das discussões. Sua visão e comentários enriquecem o aprendizado coletivo e ajudam a construir uma comunidade mais forte. Sua participação é essencial para expandir ideias e aprofundar o entendimento. Vamos juntos explorar e aplicar o estoicismo no dia a dia. Agir com estoicismo significa adotar uma postura racional e equilibrada diante das situações da vida, focando no que está sob nosso controle e aceitando o que não podemos mudar. Para isso, é essencial compreender os princípios fundamentais do estoicismo, como a divisão entre coisas controláveis, nossas ações, pensamentos e escolhas, e incontroláveis, opiniões alheias, eventos externos, circunstâncias. Um passo prático é cultivar a autoconsciência. Por exemplo, diante de um conflito no trabalho, em vez de reagir impulsivamente, pergunte-se: isso está sob meu controle? Como posso agir de forma virtuosa nesta situação?
Esse tipo de reflexão ajuda a evitar reações emocionais desnecessárias e a focar em soluções construtivas. Outro aspecto importante é praticar a aceitação. Imagine que você perdeu um voo devido a um atraso. Em vez de se irritar com algo que já aconteceu, o estoicismo ensina a aceitar o evento como parte da realidade e redirecionar sua energia para o próximo passo, como reorganizar sua viagem. Além disso, exercite a gratidão e a resiliência. Reconheça as coisas boas em sua vida e veja os desafios como oportunidades de crescimento. Por exemplo, ao enfrentar um problema financeiro, encare-o como uma chance de aprender sobre gestão de recursos e fortalecer sua disciplina. Por fim, lembre-se de que agir com estoicismo é um processo contínuo. Pequenas mudanças diárias, como refletir sobre suas ações e manter a serenidade, podem trazer grandes transformações ao longo do tempo. Imagine-se em um momento de crise. Você perde o emprego inesperadamente, suas economias estão acabando e a ansiedade começa a dominar seus pensamentos. Nesse cenário, surge uma questão crucial: como reagir? É aqui que o estoicismo se torna mais do que uma filosofia abstrata, revelando-se uma ferramenta prática e urgente. Agir com estoicismo não significa ignorar a dor ou o problema, mas enfrentá-los com racionalidade e coragem, focando no que está sob seu controle. O conflito central está na tendência natural de muitos de nós em reagir emocionalmente, permitindo que o medo e a frustração tomem conta. No entanto, o estoicismo nos ensina a diferenciar o que podemos mudar do que está fora do nosso alcance. Por exemplo, você não pode controlar a decisão de um empregador, mas pode controlar sua atitude diante da situação, buscando alternativas e mantendo a serenidade. A urgência de compreender essa abordagem está no impacto direto que ela tem na qualidade de vida. Sem essa clareza, é fácil cair em um ciclo de desespero e inação. Por outro lado, ao aplicar os princípios estoicos, você ganha força para agir de forma consciente, mesmo em meio ao caos. Esse momento de escolha entre agir com sabedoria ou ser dominado pelas emoções é um divisor de águas. A prática do estoicismo, portanto, não é apenas relevante, mas essencial para enfrentar os desafios inevitáveis da vida. Agir com estoicismo significa adotar uma postura baseada nos princípios do estoicismo, uma filosofia prática que surgiu na Grécia Antiga, fundada por Zenão de Cítio. Essa abordagem enfatiza a importância de viver em harmonia com a natureza, aceitar o que não podemos controlar e focar no que está ao nosso alcance. Para compreender essa prática, é essencial explorar seus conceitos fundamentais. Primeiro, o estoicismo distingue entre o que podemos e o que não podemos controlar. Nossas ações, escolhas e pensamentos estão sob nosso domínio, enquanto eventos externos, como a opinião alheia ou circunstâncias da vida, estão fora de nosso alcance. Essa distinção ajuda a evitar sofrimento desnecessário. Outro conceito central é a apatia, que não significa a ausência de emoções, mas sim a capacidade de não ser dominado por elas. Por exemplo, ao enfrentar uma crítica, o estoico busca avaliar racionalmente a situação, sem reagir impulsivamente. A virtude é o objetivo supremo do estoicismo. Virtudes como sabedoria, coragem, justiça e temperança guiam as ações de quem age com estoicismo. Um exemplo prático seria agir com justiça mesmo diante de adversidades. A prática diária da reflexão é outro pilar. Os estoicos revisavam suas ações ao final do dia, avaliando se agiram de acordo com seus princípios. Esse hábito promove autoconhecimento e crescimento. Por fim, o estoicismo incentiva a aceitação do destino, amor fati.
Isso não implica resignação, mas sim abraçar os desafios como oportunidades de aprendizado e evolução. Agir com o estoicismo na prática envolve aplicar seus princípios em situações cotidianas, promovendo resiliência emocional e clareza mental. Por exemplo, ao enfrentar críticas no trabalho, em vez de reagir impulsivamente, um estoico refletiria sobre o que está sob seu controle, sua resposta e aprendizado. Isso permite que a pessoa mantenha a calma e use a situação como uma oportunidade de crescimento. Um desafio comum ao adotar o estoicismo é lidar com situações de forte carga emocional, como conflitos familiares. Nessas circunstâncias, a prática da dicotomia do controle pode ser útil. Distinguir o que pode ser influenciado do que não pode. Por exemplo, não é possível controlar as ações de um parente, mas é possível controlar sua própria postura, evitando escaladas desnecessárias. Outro exemplo prático é o uso da visualização negativa, uma técnica estoica que consiste em imaginar cenários adversos para se preparar emocionalmente. Antes de uma apresentação importante, visualize possíveis contratempos, como falhas, técnicas. Isso ajuda a reduzir a ansiedade e a responder com mais serenidade, caso algo dê errado. Para superar obstáculos na implementação do estoicismo, é essencial cultivar a prática diária, como reservar momentos para reflexão e journaling. Registrar pensamentos e reações ajuda a identificar padrões e a ajustar comportamentos. Também é útil buscar inspiração em textos estoicos clássicos, como os de Sêneca e Marco Aurélio, para reforçar a filosofia no dia a dia. A prática da gratidão é outra estratégia poderosa. Reconhecer o valor das pequenas coisas, como um momento de tranquilidade ou um gesto de bondade, fortalece a resiliência e a perspectiva positiva, alinhando-se aos princípios estoicos. Agir com estoicismo envolve uma abordagem prática e reflexiva diante dos desafios da vida, priorizando a razão e o controle emocional. Uma estratégia avançada dentro do estoicismo é a prática da dicotomia do controle, que consiste em distinguir o que está sob nosso controle do que não está. Por exemplo, em situações de conflito, é possível controlar nossas respostas, mas não as ações dos outros. Essa clareza permite agir com serenidade, evitando desgastes desnecessários. Outra técnica poderosa é a visualização negativa, premeditatio malorum, onde se imagina cenários adversos antes que eles ocorram. Essa prática não é pessimismo, mas uma forma de preparação mental que reduz o impacto emocional de eventos inesperados. Um estoico, por exemplo, ao enfrentar uma decisão financeira arriscada, visualiza tanto o sucesso quanto o fracasso, mantendo-se equilibrado independentemente do resultado. A aplicação da virtude da justiça também é central. Agir com estoicismo não significa ser passivo, mas buscar sempre o bem comum. Em um ambiente corporativo, um líder estoico pode tomar decisões difíceis, mas justas, considerando o impacto em todos os envolvidos, sem se deixar levar por emoções como raiva ou medo. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, exemplifica isso ao enfrentar crises políticas e pessoais com resiliência. Ele registrava em seus escritos a importância de manter a calma e a racionalidade, mesmo sob pressão extrema. Essas práticas mostram que agir com estoicismo é uma escolha ativa de viver com propósito e equilíbrio, mesmo diante das adversidades. O estoicismo, uma filosofia prática originada na Grécia Antiga, tem ganhado relevância no mundo contemporâneo por sua abordagem racional e focada no controle emocional. Segundo Ryan Holiday, autor de O Ego é Seu Inimigo, agir com estoicismo significa concentrar-se no que está sob nosso controle e aceitar com serenidade aquilo que não podemos mudar.
Essa perspectiva é corroborada por pesquisas em psicologia que destacam a importância da regulação emocional para o bem-estar mental. Gross, 2015. Um exemplo prático do estoicismo pode ser encontrado no ambiente corporativo. Imagine um profissional que enfrenta uma demissão inesperada. Em vez de reagir com desespero, ele pode aplicar os princípios estoicos, refletindo sobre o que pode ser aprendido com a situação e direcionando seus esforços para novas oportunidades. Essa abordagem não apenas reduz o sofrimento emocional, mas também promove resiliência, uma habilidade valorizada no mercado de trabalho. Estudos indicam que a prática regular de mindfulness, alinhada aos princípios estoicos, pode reduzir os níveis de ansiedade e estresse. Kabat-Zinn, 2003. Essa conexão ressalta como o estoicismo pode ser integrado a práticas modernas para melhorar a saúde mental. Além disso, o estoicismo ensina a focar em valores internos, como integridade e virtude, em vez de buscar validação externa. Essa mentalidade pode ser observada em figuras como Nelson Mandela, que manteve sua dignidade e propósito mesmo em condições adversas, exemplificando a essência do agir estoico. Assim, compreender e aplicar o estoicismo não é apenas uma prática filosófica, mas uma ferramenta poderosa para enfrentar os desafios da vida moderna com equilíbrio e propósito. Agir com estoicismo significa aplicar os princípios filosóficos na prática, transformando reflexões em ações concretas. Para os estoicos, não basta entender a teoria, é essencial colocá-la em prática no dia a dia. Por exemplo, Sêneca enfatizava que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, mas porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Isso nos lembra que a ação é o meio para superar desafios. Um ponto crucial é focar no que está sob nosso controle. Segundo Epicteto, cerca de 90% das preocupações humanas giram em torno de coisas que não podemos mudar. Refletir sobre isso pode ajudar a redirecionar energia para o que realmente importa. Pergunte-se: isso está no meu controle? Se não estiver, deixe de lado. Além disso, agir com estoicismo envolve aceitar a realidade como ela é, sem resignação, mas com resiliência. Marco Aurélio, em suas Meditações, reforça que a adversidade é uma oportunidade para crescer. Ele dizia que o obstáculo no caminho se torna o caminho. Ou seja, cada dificuldade pode ser transformada em aprendizado. Outra prática é cultivar a virtude. Para os estoicos, agir com justiça, coragem, sabedoria e temperança é o caminho para uma vida plena. Não se trata de perfeição, mas de progresso constante. Por fim, lembre-se de que o estoicismo não exige grandes gestos. Pequenas ações diárias, como respirar fundo diante de um conflito ou praticar a gratidão, já são passos valiosos. Afinal, a filosofia é vivida nos detalhes. Agir com o estoicismo significa adotar uma postura de equilíbrio emocional, aceitação racional dos acontecimentos e foco no que está sob nosso controle. Essa prática nos convida a abandonar a preocupação excessiva com fatores externos e a direcionar nossas energias para ações alinhadas aos nossos valores e virtudes. Assim, cultivamos resiliência e clareza mental em meio aos desafios cotidianos. Um dos principais benefícios de aplicar o estoicismo é o desenvolvimento de uma mentalidade mais serena e proativa. Ao internalizar a ideia de que não controlamos tudo, aprendemos a lidar melhor com frustrações, reduzimos o estresse e tomamos decisões mais conscientes. Além disso, essa abordagem promove autoconhecimento, ajudando-nos a identificar o que realmente importa e a agir com propósito. Para começar, pratique a reflexão diária sobre o que está sob seu controle e o que não está. Ao enfrentar adversidades, pergunte-se:
O que posso fazer agora para melhorar essa situação? Além disso, adote o hábito de cultivar gratidão e valorizar o presente, reconhecendo as oportunidades de crescimento em cada experiência. Incorpore esses princípios em sua rotina e perceba como sua perspectiva e ações se transformam positivamente. Dê o primeiro passo hoje. Explore mais sobre o estoicismo, leia autores clássicos como Sêneca e Marco Aurélio e aplique esses ensinamentos em sua vida. Você tem o poder de viver com mais equilíbrio e propósito. Agir com estoicismo é, antes de tudo, um compromisso com a razão, a virtude e a serenidade diante das adversidades. É entender que, embora não possamos controlar os eventos externos, temos total domínio sobre nossas atitudes, escolhas e reações. Essa filosofia nos convida a viver de forma consciente, priorizando o que realmente importa e deixando de lado o que está fora do nosso alcance. Ao praticar o estoicismo, aprendemos a valorizar o momento presente, sem nos deixarmos consumir por arrependimentos do passado ou ansiedades pelo futuro. Essa postura nos ajuda a cultivar a resiliência e a encontrar equilíbrio emocional, mesmo em situações desafiadoras. Além disso, nos ensina a agir com integridade, guiados por princípios sólidos, independentemente das circunstâncias externas. Integrar o estoicismo ao cotidiano é um exercício contínuo de autoconhecimento e disciplina. Requer esforço, mas os benefícios são profundos. Maior clareza mental, paz interior e a capacidade de enfrentar a vida com coragem e sabedoria. É uma jornada que nos transforma de dentro para fora, tornando-nos pessoas mais fortes e conscientes. Que possamos, então, abraçar os desafios como oportunidades de crescimento e viver com propósito, guiados pela virtude. Afinal, como os estoicos nos lembram, o verdadeiro poder reside em como escolhemos responder ao mundo ao nosso redor. Seja a mudança que deseja ver e inspire outros pelo exemplo.